pelo sinal da Santa Cruz, leva-nos Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E hoje é o último dia do Seminário de Vida no Espírito Santo. O tema é Testemunhando o Poder de Deus. Já peço, irmão e irmã, que você pegue a sua Bíblia, 1 João, capítulo 1, do 1 a 4. 1 João, capítulo 1, do 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Damos testemunha e vós anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se nos manifestou. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemo-vos estas coisas, para que a vossa alegria seja completa. São João, em sua primeira carta, começa falando sobre a importância do testemunho e a alegria do anúncio. A pessoa batizada no Espírito Santo recebe a indescritível alegria de se saber salva, de se sentir amada, com uma intensidade de amor e de aceitação, que é impossível descrever com palavras humanas, mas que é possível sentir por obra do Espírito Santo. Essa alegria é tão grande que transborda o amor derramado no coração da pessoa. É tão imenso que precisa ser partilhado. Por isso, a urgência de testemunhar, de falar para os outros da vida eterna que se manifestou, de falar de Jesus Cristo, de falar do amor do Pai, para que os outros também possam partilhar dessa mesma alegria. Testemunhar, anunciar a boa nova, foi isso que os apóstolos e os discípulos de Jesus fizeram. Desde o dia de Pentecostes, eles deram testemunho de Jesus Cristo e da vida eterna. Se não a tivessem feito, a boa nova da salvação não teria chegado até nós. É impactante o primeiro anúncio sobre o senhorio de Jesus feito por Pedro no dia de Pentecostes. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. E as pessoas ficaram compungidas no seu íntimo, no íntimo do coração. O anúncio de Pedro despertou nelas o desejo de conhecerem Jesus e as motivou à conversão. Está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. São Paulo vai dizer depois: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, versículo 13 e versículo 14. Todo cristão batizado tem como missão anunciar a boa nova da salvação, para que esse anúncio chegue até os confins da terra e todos possam ser salvos. Nós temos uma garantia e ela nos foi dada pelo próprio Jesus. Nós temos o auxílio do Espírito Santo. Recebemos de sua força quando assumimos nossa missão de testemunhar Jesus Cristo para o mundo. No dia de sua ascensão, Jesus disse: mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E no livro dos Atos dos Apóstolos, nós lemos que a mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor.
Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 21. Os apóstolos testemunhavam e o Senhor os ajudava. Guarde esta certeza no coração. Se você testemunhar para os outros, para a sua família, para as pessoas que Deus colocar em seu caminho, a mão do Senhor estará com você, e muitos se converterão a Jesus e terão suas vidas salvas. Precisamos lembrar, contudo, que o testemunho se dá com palavras e também com a vida, conforme nos lembra o Papa Francisco, ao dizer que o melhor testemunho é estar próximo, assistir, ajudar, evangelizar-se com este comportamento de misericórdia. Fazer tudo a todos. Este é o testemunho que leva a palavra. Homilia em 9 de setembro de 2016, do Papa Francisco. E na Jornada Mundial da Juventude, na Polônia, quando um jovem lhe perguntou o que deveria dizer a um amigo ateu, o Papa Francisco respondeu que antes de dizer alguma coisa, ele deveria fazer. E quando o amigo, intrigado pelo seu testemunho de vida, viesse a perguntar: por que vives assim? Aí ele deveria falar, deveria dizer: eu vivo assim porque acredito em Jesus Cristo. E o Papa acrescentou: evangelizar é dar este testemunho. Vivo assim porque acredito em Jesus Cristo e anuncio Jesus Cristo, não somente com a palavra, mas também com a vida. Ainda na palavra do Papa Francisco, evangelizar não é bater na porta do vizinho ou da vizinha e dizer Cristo ressuscitou, é viver a fé, é falar da fé com docilidade, com amor, sem querer convencer ninguém, gratuitamente. É dar gratuitamente aquilo que Deus de forma gratuita nos deu. Isto é evangelizar. Homilia de 9 de setembro de 2016. Falando também sobre a importância do testemunho, o Papa Paulo VI declarou: os homens contemporâneos escutam com mais boa vontade as testemunhas do que os mestres. E se escuta os mestres, é porque são testemunhas. Por fim, é preciso lembrar que o testemunho é para engrandecer o nome de Deus e proclamar seus feitos. Não é para engrandecer a nós mesmos, porque não se trata de nós, mas do que Deus faz por nós. Outra coisa para lembrar é que o testemunho se destina aos outros. É um gesto de amor, porque os ajuda a querer o que nós temos, a certeza de ser salvo, de ser amado, e a alegria que daí provém os fará desejar participar dos nossos grupos de oração, verdadeiros espaços de encontro pessoal com Jesus e da experiência do batismo no Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, estamos encerrando esse seminário de vida no Espírito. Que possamos ser testemunhas e anunciar o poder de Deus, anunciar com sabedoria, pedir a Deus a ação poderosa do Espírito Santo. E eu quero encerrar, meu irmão, minha irmã, com essa passagem bíblica, onde Jesus, Mateus, Evangelho de São Mateus, o último capítulo, meu irmão, do Evangelho de São Mateus, você vai pegar comigo lá, Evangelho de São Mateus, capítulo... Ou melhor, peço desculpa, irmãos e irmãs. Não é São Mateus. É São... Por fim, Jesus envia os discípulos a anunciar o Evangelho. Deixa eu achar aqui, meu irmão, que eu acabei separando minha Bíblia. É Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 12 seguintes. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 12 seguintes. A palavra de Deus eu não tinha separado, mas agora eu encontrei. Ainda bem. A palavra diz assim: mais tarde ele apareceu sobre outra forma a dois entre eles, que iam para o campo.
eles foram anunciá-lo aos demais, mas esses tampouco acreditaram. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que eu tinha visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem: expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu, está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação, graças a Deus. E eu peço, meu irmão, minha irmã, que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações desse canal, chame mais pessoas para serem edificadas pela palavra de Deus. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.